Minhas bonecas e meus bonecos queridos, todos vocês são mais uma vez muito bem-vindos aqui ao canal Bonecópolis. Tá tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pessoal, estamos na véspera do Dia Internacional da Mulher, né? No caso, quando eu estou gravando é um sábado, mas este vídeo vai ao ar na véspera. Que coincidência interessante e importante, porque eu escolhi hoje para tratar de um assunto que eu considero muito importante. Foi um dos primeiros assuntos que eu abordei aqui no canal, mas eu tô vendo que eu preciso voltar a ele com um pouco mais de ênfase em algumas coisas. Pois bem, pessoal, sobre o que eu vou falar hoje? Hoje eu quero falar novamente sobre a questão das figuras femininas. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do primeiro vídeo que eu fiz. Era um vídeo mais leve, eu falava um pouco mais do lado pessoal, das lembranças. Hoje eu tô voltando ao assunto porque eu descobri um artigo que vai completar este mês um ano de publicação no site Bleeding Cool, que era uma matéria feita em cima de uma controvérsia que aconteceu envolvendo o Todd McFarlane, ex-desenhista da Marvel, co-criador do universo Image e o proprietário da McFarlane Toys. E ele participou no passado de uma live com um dos críticos de action figures mais famosos e colecionador lá dos Estados Unidos, que é o Chartimus Prime. Em um certo ponto do bate-papo, as figuras femininas entraram no assunto. E o McFarlane, ele soltou uns comentários muito... Primeiro, ele disse que jamais faria uma wave inteira só com personagens femininas e que jamais as colocaria à venda no mesmo setor de vendas dos brinquedos para meninos, o que já é bem retrógrado. Como se não bastasse, ele jogou o seguinte papo. Ele criou uma analogia da cabeça dele que é absurda. Imagine um garoto receber uma boneca, uma action figure feminina, a decepção que ele sentiria. Como se ele já não estivesse longe demais o suficiente, ele soltou que a frustração de uma criança que o garoto sentiria é o tipo de coisa que mais tarde formaria um serial killer. E as ideias são tão tortas nesse comentário que eu vou pontuar algumas coisas aqui. Para mim, como colecionador e como a gente ganhava bonecos quando eu era criança, a frustração justamente era o contrário, era porque eram muito poucas as opções. No primeiro vídeo que eu fiz falando sobre isso, lá em 2020, eu reclamei que havia um personagem que eu queria muito e que ou não foram lançadas ou não chegaram para cá. E o artigo que foi escrito por um cara chamado Jeremy Conrad para o Bleeding Cool, ele aponta alguns pontos incoerentes nessa fala do McFarlane. O primeiro deles, colocar como exemplo um garoto para falar disso, já começa errado, porque lá, pelo menos nos Estados Unidos, o que pelo menos tem se observado, é que o público consumidor de bonecos, o público infantil não é o majoritário, pelo contrário, ele vem diminuindo bastante. O foco de interesse das crianças é outro, né? Ou seja, quem coleciona mais essas coisas são pessoas como nós, gente da minha idade, né? Um outro aspecto importante desse artigo do Jeremy Conrad, que ele relaciona, é que essa fala do McFarlane, pelo menos lá nos Estados Unidos, ela encontra par em fala de alguns colecionadores que estão reclamando, que concordam com ele. E eu, assim, falando um pouco da visão brasileira e fazendo parte de comunidades de colecionadores, há sim um consumo forte. Quando muito, existe uma crítica a como algumas figuras são concebidas, como quando a galera do motor reclamava que as primeiras figuras femininas do Origins vinham com um joelho estranho, ou quando nós questionávamos as antigas articulações dos Marvel Legends da Toy Biz, essas coisas. São muito de boa com isso, eles não se importam em adquirir figuras femininas, pelo contrário, eles gostam. O que eu percebo é que, na verdade, existe um pensamento que parte da indústria de querer fomentar essa ideia de diminuir. E isso não é de hoje. Existem alguns casos que são bem famosos e meio chatos de lembrar. Um deles, por exemplo, aconteceu em 2015, quando a linha do filme Vingadores Era de Ultron foi lançado pela Hasbro, e um dos brinquedos era o Queen Jet, que reproduzia aquela cena em que a Viúva Negra salta do Queen Jet com a moto. O brinquedo dessa cena saiu, mas com o Capitão América na moto. Esse tipo de coisa gerou inclusive uma hashtag, Where's Natasha, né? E mais à frente algumas figuras foram saindo. Já saíam, é verdade, mas num volume muito pequeno. Uma outra coisa que o Jeremy Conrad relaciona na pesquisa dele durante a reportagem é que não é uma questão de haver pouca procura, mas uma pouca oferta de figuras femininas. Ele foi mais longe e ele correlacionou uma média até 2021 de quanto as principais fabricantes estavam lançando nas suas principais linhas. Então você está vendo agora aqui, eu estou mostrando aqui para vocês alguns exemplos da média de figuras femininas
entre as coleções mais importantes. Vocês vão percebendo que o número de figuras femininas é muito pequeno se comparado às figuras masculinas. E aí você pode até alegar de que, mas estão fazendo proporcionais aos personagens que existem, tá? Vamos dizer, a primeira coleção do Star Wars só tinha a Leia porque só existia a Leia de personagem feminina. Com o tempo, a coleção do Star Wars foi aumentando, por exemplo, e mais personagens femininas foram aparecendo. Só que o tempo que eles perdem, por exemplo, relançando vários personagens masculinos, outras invencionices, eles poderiam colocar alguns personagens que ainda não saíram. Nesse mesmo raciocínio, eu estou mostrando para vocês aqui que a McFarlane Toys é justamente a que, nesse período que ele mostra, é a que menos lançou figuras femininas. Eu fui mais além e fui fazer uma pesquisa de como está isso hoje. No ano passado, 2022, foram lançadas 59 figuras pela McFarlane Toys, pela linha Multiverse. Apenas 5 eram figuras femininas. Estamos em 2023, até agora foram lançadas 15 figuras pela Multiverse. Apenas uma figura feminina, que no caso foi a Mulher Gato da série Queda do Morcego. A própria linha Super Powers, que eu mostrei o flash que eu ganhei outro dia aqui, tá indo agora para sua terceira wave e só agora que a Mulher Maravilha vai sair. A Super Powers, convenhamos, na época da Kenner, só tinha a Mulher Maravilha na época praticamente de figura feminina. Agora era hora de dar essa expandida. Então o que vai acontecer? Esses erros às vezes ocorrem de vários aspectos, às vezes em oferta e em demanda. Que eu posso citar aqui, por exemplo, aqui do Brasil, é que as figuras femininas me pareceram sempre mais difíceis de achar. Tava aqui mexendo nos meus comandos em ação para falar, e de toda essa galera, eu só tenho basicamente 5 personagens femininas, e isso na Vintage. Eu vou dar um exemplo aqui, a April O'Neil da Tartaruga Ninja. Eu acho que se eu vi uma para vender, era muito. Eu acho que eu tenho a impressão de que ela era menos pedida com relação às outras figuras, então ficava mais complicado de adquirir. O que preocupa é quando isso parte do lado de cima, de quem fabrica. Então o que é preciso acontecer é que, já que em geral aqueles que são os promotores do entretenimento nesse segmento, eles têm que ter mais atenção ao que o público está procurando e não querer empurrar certas coisas que podem possivelmente ser a propagação de velhos preconceitos. O que o McFarlane fez, por mais que possa alegar que foi uma piada, ele acaba repercutindo um pensamento retrógrado. Então isso, como eu falei, já apontei aqui, está se manifestando na forma como ele lança as coleções dele. E é mais grave porque ele tem nas mãos a DC Comics. Quantas personagens bacanas ele está deixando de lançar por causa desse pensamento? Enquanto a Hasbro, por exemplo, está colocando tudo que pode na linha Marvel Legends. A wave da série What If, da Disney Plus, é lotada de personagem feminina. Algumas coisas precisam ser ditas. Lembrando que não são apenas os homens que colecionam figuras de ação. Muitas mulheres também colecionam, ou estátuas, ou figuras de ação. E de repente eu me pergunto se esse tipo de ação, tirando a piada, a desculpa esfarrapada do McFarlane, isso não é uma forma das empresas quererem restringir esse consumo aos caras e deixar elas de lado, para que elas de repente não se identifiquem com o produto. Eu lamento informar, mas as mulheres também gostam de colecionar figuras masculinas. Sejam Batman, sejam Wolverine, sejam Homem-Aranha. O ideal seria que uma mulher colecionadora também estivesse aqui falando comigo, mas acabou não rolando. Mas talvez esse papo seja bacana hoje justamente por isso. Porque seria muito fácil para mim falar isso do lado de uma mulher e tal, e parecer que eu estou fazendo média, quando esse tipo de papo é para ser dito também entre nós, quando elas não estão presentes. Não só dentro do colecionismo, mas em várias situações, né? Falas como a do McFarlane ano passado são equivocadas, para não dizer absurdas. Então, cabe a nós também, em certos ambientes, trazer à luz uma discussão. E no mais, pessoal, torcer para que quanto mais figuras femininas apareçam, porque personagens bacanas não faltam. Agora eu queria pontuar rapidamente, vamos dizer, umas 5 figuras. Algumas figuras que, se eu pudesse colocar hoje na minha coleção, eu vou tentar não ser óbvio aqui, porque algumas eu sempre falo. Tipo, Motu, já falei que quero a She-Ra, mas vamos lá. G.I. Joe, eu queria, por exemplo, agora a Bomb Strike, a primeira versão dela que saiu no pack do Valor vs Venom. Também queria dos comic packs do Star Wars, a Dinah Shah, porque eu li a história dela, gosto muito e tal. E se eu pudesse essas duas, eu pegaria a Lucy, né? Tipo, fora da embalagem, com os acessórios. Ou até sem os acessórios também, não importa. A Cat da coleção do Rambo, da Coleco, da Glaslit, né? Pra começar a montar minha Força da Liberdade. Citei ela ainda agora, a April O'Neil, a clássica da Playmates, né?
dos anos 80, que eu quase consegui uma vez. E sim, eu critiquei ele pra caramba, mas da McFarlane Toys antiga, eu queria a Angela, a caçadora de spawns, que saiu na época da McFarlane Toys. Eu tenho uma minissérie em 3 partes, eu gosto muito da série e da personagem desde aquela época, e eu acho que seria uma aquisição muito bacana para minha coleção, afora tantas outras figuras femininas que eu gosto muito e gostaria de ter. Agora eu queria perguntar para vocês, meus amigos, qual a opinião de vocês sobre isso. Eu acredito que boa parte dos que me seguem aqui não tem preconceito algum com figura feminina. Para vocês o interesse é o mesmo, não é? Então, se vocês quiserem colocar alguma crítica aqui na forma como essas figuras estão saindo, alguma coisa que vocês acham complicado, que eu acho equivocado, que poderia ser melhor, eu gostaria que agora de vocês dividissem comigo. Se gostou desse vídeo, deixa o like. E se descobrir o canal agora, deixa aí a inscrição para essa força, beleza? E lógico, se puder, se inscreva aqui nas redes do canal, tá bom? Eu tô sempre tentando atualizar quando eu posso. No mais, pessoal, a todas as mulheres que frequentam aqui o canal, um feliz dia amanhã para vocês. Mais reconhecimento, mais respeito, mais tudo que vocês merecem. E a todos que frequentam aqui, muito obrigado pela visita e até o próximo vídeo aqui no canal Bonecópolis.